com a música. Aí, Celso. Bom, vamos lá. Música. A turma roubou, né? Vamos fazer o seguinte. Faz o seguinte. Esses dois de frete que estão sobrando... Pode tirar. Cássio. Esses dois de frete viram de cá. Pega dois aí, Cássio. Pega dois. E vamos seguir aqui. Aqui eu trouxe... Como eu falei, eu quis trazer critérios diferentes, né? Não vou dizer para você que eu escutei. Aqui a gente chama de Appetite for Destruction, né? Appetite for Destruction, seja lá como for, mas aqui a gente chama de Appetite for Destruction, né? E que não foi um disco que eu escutei na década de 80, né? Guns nem foi a primeira música de rock que eu ouvi, mas entendo que era importante trazer esse disco aqui para minha coleção, porque depois realmente eu vou ouvir pra cacete esse disco aí, principalmente ali a partir de 95, 6, 7, eu ouvi muito. Mas o que eu via na época, de fato, era Balão Mágico, né? A Turma do Balão, eu lembro desse livro, desse disco, eu lembro de manusear a capa desse disco, de abrir, de tirar o encarte, de ler as músicas, de fazer a capa desse disco, de desenhar ela num papel, né? De desenhar na parede. Então, isso faz muito parte também da minha infância. E Thriller, né, de Michael Jackson, que é absolutamente um marco da indústria da indústria fonográfica. Vendeu pouco esse aí. Não vendeu quase nada. Mas o do Balão Mágico que eu coloquei não era nem esse aí, era um que era até com a música do Roberto Carlos, né? Que era com a Simoninha cantando com o Roberto Carlos. Exatamente, é o que eles estão posadinho de frente, né? Como o Minhoca colocou, sem fazer a menor ideia de qual era o disco, mas... Não, mas eu tinha. Mas eu falei mas o disco mais clássico, eu acho que é o que o Minhoca falou. Não, mas é o que eu tô querendo dizer, eu não faço a ideia, mas certamente, porque eu já vou até antecipar a minha parte, porque a minha parte é a junção do que Celso falou em relação ao álbum do Guns e o que Minhoca falou agora. Eu não ouvia Guns nos anos 80, pô. Eu ouvia Balão Mágico nos anos 80, só que o álbum, para mim, mais dos anos 80, mais marcante é esse. Agora, o que eu mais ouvia era Balão Mágico, mas é com a mesma lógica de Minhoca, sem saber hoje qual era exatamente o disco. Mas o disco preciso. Porque acho que tem dois bem famosos. Eu lembro que um deles esse e o outro é que eles estão de frente com a Isso, exatamente, esse aí. Esse era o que eu tinha. Que foi o meu primeiro disco que eu ganhei quando criança, né? Eu ganhei de presente de... Acho que foi Dia das Crianças que eu ganhei. Acho que todo mundo ganhou esse disco, ele é foda. E foi assim o que eu mais escutei quando criança, é claro, Michael Jackson, porque um primo meu era muito... quer dizer, ele ainda é muito fã de Michael Jackson, e eu escutava de tabela, e era o som que mais tocava também no final dos anos 80. E eu coloquei o do Paralamas de Sucesso, né? O Passo do Louis, né? Que, pô, cara, esse álbum é muito bom, cara. E assim, eu fui escutar mais depois. Na época eu não escutava tanto. Mas ele se tornou um dos discos nacionais que eu mais escutei na vida, assim, sabe? Meu Erro, Romance Ideal, que eu acho uma das melhores músicas do Paralamas. E, enfim, esses aí são os meus. Eu fiz a lista com os discos que eu ouvi depois, né? Ainda que pouco depois, para mim foi bem pouco depois, né? Somente aí 3 desses discos, foi imediatamente depois dos anos 80. Se fosse focado nos anos 80, seria, sem dúvida, Balão Mágico, Xuxa, e eu já contei aqui num dos programas recentes, né? Eu tinha um disco o melhor do Oscar, que a gente até foi passando por outros dele. Sim. O melhor do Oscar 2, aquele ali eu ouvi de furar as faixas. E teve outro disco também, que era Bebê a Bordo Nacional, que tinha Mordida de Amor, do Yahoo, que eu adorava essa música. Mas foi esse disco que me ensinou um pouco a gostar de rock, porque tinha o Beco dos Paralamas, que eu acho um musicaço, assim. E esse disco de Bebê a Bordo me levou... Pra galera entender, as músicas, as novelas eram um negócio tão gigante na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a trilha sonora da novela
ela vai estar presente nas nossas lembranças de forma muito efetiva, a ponto de ter esses lançamentos. Tinha o lançamento Bebê a Bordo Nacional. Era o disco que mais vendia no país, parte 1, parte 2. E estava sempre entre os discos mais vendidos no Brasil de todos os anos. E ainda andasse, empurrasse um pouquinho o finalzinho dos anos 80, eu ainda teria Ahá. Eu tive um disco do Ahá que eu escutava muito. Que tinha justamente Take On Me, né? Que era a música da época, né? You Are The One e Take On Me. Então, na época seriam esses os discos. Tá? Só que aí depois, né, voltando e olhando em perspectiva, a Revolta dos Dandies, né, que está aqui até no meu cenário, eu considero o melhor disco, né, que eu já ouvi. 2 do Legião Urbana, que eu acho o que há de melhor também no Legião. Selvagem dos Paralamas, espetacular. E aí, para valer a regra, eu paro por aqui. Os outros, quem quiser, olha ali a imagenzinha. Mas os outros, eu confesso que os outros, assim, foi um empate técnico enorme, tá? Porque tem Cabeça de Dinossauro dos Titãs. Eu acho que é muito de época. Talvez em outros momentos eu teria citado Cabeça de Dinossauro. Mas eu ando numa fase não muito Titãs, assim, atualmente. Poderia ter citado Rádio Pirata, né? Ao vivo, né? Que é o disco mais vende dos anos 80. Pensei em colocar isso. Poderia ter citado Cardume, né? O primeiro disco de Nós, que eu gosto muito. Tem um na época que era bem mais aceito, hoje já não é tão. O Traje a Rigor, por exemplo, nos anos 80. E Nós Vamos Invadir Sua Praia já estaria nas minhas listas, né? Muito, muito bom também. Lobão tá ali na minha, né? Aquele quinto ali é Vida Bandida do Lobão, que é o primeiro disco quando ele sai da prisão, e é um descasso, é um disco do cacete. Pedro Pereira! Eu queria colocar uma coisa assim. Só unanimidade, só ineditismos. Eu queria muito colocar alguma coisa do rock dos anos 80, porque eu ouço muito até hoje. E eu sabia que muita coisa ia aparecer aí nos discos de vocês. Aí eu quis procurar um assim que eu imaginei que vocês não iam colocar, que era esse do Kid Abelha. Não que seja uma banda desconhecida, longe disso, mas esses 2 primeiros discos do Kid Abelha, e esse que tá aí é o primeiro, Seu Espião, para mim são os 2 grandes discos da banda, assim, quando tinha a formação original ainda com o Leone, que era quem fazia, né, quem era o compositor. Da grande maioria das músicas. E se você olhasse os grandes sucessos, a maior parte dos grandes sucessos do Kid Abelha estão basicamente nesses 2 primeiros discos. Depois a banda continua fazendo sucesso depois, mas já com outro tipo de composição. Leone, ele meio que se perde, né? Passa um tempo no ostracismo. Qual a prateleira que Kid Abelha ocupa na música brasileira, hein? Na opinião de vocês? Do rock brasileiro? Ou da música brasileira? Oi? Do rock. Do rock ou da música? Talvez seja mais fácil classificar no rock, né? Do rock... Pô, eu coloco na primeira, mas eu entendo que tem muita gente que coloca na segunda. Havaí. Tá sempre subindo e descendo. Eu gosto muito. Mas a minha dúvida de pensar, eu acho que tem muito a ver com o que o Fred falou. Assim, eu não consigo definir se está na categoria principal Havaí. Na intermediária. Essa prateleira do rock nacional ela é muito legal de isso muitas vezes feito, porque, por exemplo, ela distorce com o tempo, né? Capital Inicial era 3ª divisão, 2ª para 3ª divisão. Hoje em dia, né? E o resgate dele foi maior do que a origem dele, né? Então, tem algumas distorções. Agora tem uma coisa, esse disco aí, Seu Espião, é um daqueles discos que você pega assim, e você pode até não gostar, mas quase todas as músicas ali foram sucesso, tá? Tem Seu Espião, que eu não tem Fixação, Alice, Como Eu Quero. É um som bem anos 80, né? O Kid Abelha depois dá uma rearrumada, né? Blitz é de quando, hein? Esse começou 80. Blitz é de quando? Blitz é um pouco antes, né? Acho que é um pouco antes. Não sei se pegou 70, mas pegou 80 também. Não, acho que é 80 já. Blitz. Eu acho que esse do Kid Abelha é daquela série de 86, né? Que tem vários discos. Eu acho que é considerado o ano que é o ano de Selvagem, que é o ano de Cabeça de Dinossauro, que é o ano do primeiro disco Legião. Né? Então, é considerado o ano... Primeiro disco dos Engenheiros também.
Só que o primeiro disco do Engenheiros, na verdade, como a formação muda, ele fica meio à parte, né? Fala, Pedro. esse é 84, na verdade, eu tava olhando aqui. 84, né? É porque 84 foi o lançamento. E você trouxe ainda Luiz Caldas. Seguindo. Pois é, eu trouxe Luiz Caldas muito porque o rock brasileiro vivia esse boom, né? Mas aqui na Bahia a gente também tinha um movimento muito marcante começando, que era o movimento do Axé Music, e esse disco aí é o disco que abre esse movimento. O Luiz Caldas é considerado o pai do Axé. É mais ou menos importante. Tinha o que aí nesse disco? Tinha o que aí nesse disco? Tinha a música Rapaz, da aí tinha Fricote, tinha Magia, que é o porra, tocava música muito, porra, isso. Pois aí tocava muito. E A eu poderia ter música colocado tema de outros Tieta, discos, né? assim. Pedro, ainda não, né? Tieta, eu acho que é no seguinte. Eu É. tô na dúvida, mas eu tenho quase certeza que não é nesse, não. E Tieta foi tema de abertura da novela, né? Falei mais cedo. E, pô, é um cara que é um músico gigante, assim, dos casos. Muita gente não conhece muito, acha que ele é um cara mais caricato, assim, e tal, mas ele é um instrumentista da porra, assim, toca vários instrumentos bem. E, enfim, continua compondo uma intensidade absurda até hoje, assim. E eu coloquei Luiz Caldas aí muito por ser considerado o primeiro disco do Axé, né? Mas poderia ter sido outras bandas, como a banda Reflexo, que eu citei lá no início do programa, o primeiro disco do Chiclete, o primeiro disco do Asa, que é 89, enfim. Quem foi criado em Salvador na década de 80 e 90, em algum momento viveu esse boom do Axé. Aquela assim, Cantos de Guerra do Chiclete é anos 80, né? Anos 80. Crise de Guerra, onde Chiclete. Eu acabei não botando Chiclete nem na década de 90, assim, mas ele poderia estar aí também. Mudou muito o Axé, né? Como o Axé mudou? A gente já falou isso antes de você. Em outros tempos que a gente debateu música. Eu acho que o Axé é um dos ritmos assim, que mais se desconstruiu, né? Sim, sem dúvida. Mas a desconstrução do Axé é um negócio impressionante, pô. Porque depois do acabou que as bandas faziam, do que as bandas. Do atalho que se pegou ali nos anos 90, quando surgiu Terra Gera Samba, Psirico, né? Mas aí são momentos diferentes, eu diria, viu, Fred? Terra Samba, mas assim, eles são momentos diferentes. Mas desde o surgimento deles, aqui na Bahia a gente nem chama Terra Samba e Psirico e afins de axé. A gente faz uma divisão aqui, axé e pagode. A gente caracteriza mais como pagode. Então, mas eu acho que Brasil, abriu uma porta que não voltou, porque aí o Asa de Águia começou a fazer dança de manivela, dança de zumbi, dança de lobisomem, dança de tartaruga. E aí se perdeu completamente. Mas os primeiros discos do Asa de Águia são sensacionais, assim, tipo, são discos que vale a pena serem ouvidos, sabe? Chiclete também, diversos discos sensacionais. Mudaram muito, porra. Perdeu o Asa de Águia, pra mim, é a banda que mais mudou. Perdeu a letra, perdeu a poesia, perdeu a... A guitarra baiana é um patrimônio cultural, não é? Total. E Luiz Caldas é um ícone da guitarra baiana. Ele toca demais. Ele toca guitarra baiana também, mas os shows dele, assim, o padrão é ele tocar a guitarra normal mesmo. Tem um ícone da guitarra baiana, seria Armandinho. Entendi. É um cara que segurou. Entendi. E foi um instrumento até que ficou meio no ostracismo um tempo, né? E que voltou mais recentemente com o Baiana System, que trouxe bom pra caralho. guitarra baiana sendo utilizada de outras formas e tal. E é um patrimônio mesmo. Aliás, eu até recomendo. Não, o que eu ia falar, o canal do Luiz Caldas é espetacular, velho. O canal dele do YouTube, ele toca tudo, simplesmente tudo. É espetacular. Vou acompanhar. Você trouxe Pink Floyd aí, não, brincadeira. Gilberto Gil, Pedro. Gilberto Gil, Raça Humana, porque esse pra mim talvez seja... Eu ia deixar a resenha no ar, mas a galera ia me chamar de imbecil, aí eu achei melhor fazer uma correção. Sacanagem. Esse pra mim talvez seja o melhor disco, assim, Gil, um dos que eu mais ouço. E ele é da década de 80, então eu não tinha como não colocar ele, assim, porque, pô, tem músicas, Tempo Rei, pô, tem músicas, assim, que eu adoro, assim, de Gil. E eu não tinha como deixar ele de fora, não.